como dizia hoje a Sandra, a propósito da mega metrópole de São Paulo, Rio de Janeiro, que era policêntrica. As nossas pesquisas também são policêntricas, no sentido em que nós temos vários focos de atenção. Mas o que eu estou a dizer é que até agora a força da crise, o impacto fortíssimo da crise e os seus efeitos levaram-nos a centrar exclusivamente nesse aspecto, e hoje eu creio que nós temos que complementar, não é substituir, é complementar aquilo que já sabemos, aquilo que já aprendemos, aquilo que já discutimos, com um outro foco, que é este foco de como imaginar e como construir futuros desejados. Bom, mas que futuros desejados? Cada um de nós deseja provavelmente futuros diferentes. E se nós perguntarmos às pessoas que futuros desejam, nós teremos com certeza respostas completamente diferentes. Eu trago aqui este esquema, que é uma síntese de um estudo que eu coordenei no meu instituto, de um projeto de pesquisa e de um livro que se chama exatamente Que Economia Queremos? O estudo era um estudo simples. Nós analisámos propostas ideologicamente contraditórias sobre a economia do futuro. A partir daí fizemos frases, que eram frases contrastantes, e perguntávamos às pessoas, por blocos, perguntávamos às pessoas destas duas frases com qual está mais de acordo, e destas duas com qual está mais de acordo. E, no fundo, isso permitiu-nos identificar perfis de resposta em relação à economia que os inquiridos disseram que desejavam. Nós inquirimos cidadãos, um inquérito por questionário, nós inquirimos cidadãos, nós inquirimos empresários e nós inquirimos prefeitos. Um comentário rápido, porque esta não é a questão central da minha apresentação, mas eu vou começar por ler do lado esquerdo para o lado direito. No eixo vertical, nós temos o distanciamento em relação às condições atuais, isto é, nós tínhamos frases que identificavam uma visão conservadora da economia, tínhamos frases que revelavam uma visão reformista da economia e tínhamos frases que revelavam uma visão radical da economia. E no eixo horizontal, nós identificamos aquilo que se designou por natureza das alternativas. A natureza das alternativas. Naturezas mais prosaicas, isto é, no sentido, mesmo sendo radicais, mais parecidas com aquilo que nós já conhecemos hoje, ou, pelo contrário, respostas mais imaginativas. E os vários perfis que foram identificados foram então arrumados em 4 grandes conjuntos. O primeiro conjunto, que é o conjunto do lado esquerdo, em baixo, ou seja, conservador e prosaico, é o conjunto a que nós designamos globalmente por sobrevivência. E quem é que respondeu, ou o que é que está aqui em causa? Neste conjunto de sobrevivência, as pessoas, mas surpreendentemente também os empresários que aqui estão, 17%, e os prefeitos, não têm qualquer ideia sobre o futuro. Nenhuma. Não têm qualquer ideia sobre o futuro. Em relação ao perfil das pessoas, nós podemos compreender quem são. São pessoas idosas, são pessoas sem educação, sem níveis de educação elevados, sem escolaridade, são pessoas de áreas rurais pobres, são pessoas que não têm qualquer sentido de futuro. Já é mais surpreendente haver empresários, claro, são muito pequenos, são empresários, mas são muito pequenos comerciantes ou prefeitos com esta visão. Há, portanto, um grupo que é um grupo de sobrevivência, há um outro grupo que nós designamos por regresso ao crescimento. São aqueles que acreditam que o futuro anunciado pela visão da modernidade capitalista iria voltar. Isto é, aqueles que pensam que a crise foi uma pequena interrupção, mas passada a crise, vamos voltar para trás. Uma percentagem relativamente elevada de pessoas, 30 pessoas, que defendem claramente o regresso à situação anterior à crise, porque são os desempregados, são aqueles que foram mais penalizados. Portanto, a ideia que eles têm de futuro é a ideia de futuro que eles pensavam que iriam ter, que foi interrompido e que pensam que podem retomar da mesma forma. E, do ponto de vista dos prefeitos, há também 2 grupos interessantes
no sentido em que acreditam que a economia do futuro será igual à do passado, mas um pouco mais equitativa, do ponto de vista social e do ponto de vista territorial. Depois, em cima do lado esquerdo, há um grupo que nós designamos por intervencionismo, que é um grupo aparentemente paradoxal, que nós classificamos como radical e prosaico, no sentido em que defende uma economia diferente porque basicamente nacionalizada. Isto é, não vê uma economia radicalmente muito diferente em muitos aspectos, mas a grande diferença é que acredita que se a banca fosse nacionalizada, se todas as empresas de natureza mais social ou com interesse mais social fossem nacionalizadas, isso permitiria relançar de novo o crescimento económico. No meio temos um grande grupo heterogéneo que tem em comum compartilhar esta ideia que na Europa é muito forte, não é só na Europa, mas na Europa é muito forte, que é a ideia de economia verde. Isto é, o futuro vai ser uma economia, um capitalismo verde, não é? Mais novas tecnologias verdes, comportamentos mais verdes e mais amigos do ambiente, e dentro desta economia verde nós podemos encontrar soluções completamente diferentes, desde soluções completamente neoliberais, mas com um discurso de economia verde, não é? Grandes multinacionais verdes, porque evoluíram e, portanto, sabem que não podem ter os mesmos produtos que tinham antes, até, no outro limite, perspectivas que nós falamos de localismo, que estão mais relacionadas com aqueles grupos que valorizam os produtos locais, a vida em comunidade, mas numa ótica global. E, finalmente, um grupo, que é o grupo mais radical e mais imaginativo, que tem uma ideia da economia do futuro muito associada a uma perspectiva de prosperidade global, sendo que aqui prosperidade é sobretudo no sentido do bem-estar e do estar bem, como muitas vezes se diz aqui na América Latina, não é? Não é tanto a prosperidade material, é a prosperidade do bem-estar e do estar bem, e são aqueles que salientam mais as componentes sociais e ecológicas de uma nova economia. Este gráfico não nos interessa em si, interessa-me apenas para, neste raciocínio, mostrar aquilo que é evidente, que é se nós perguntarmos individualmente às pessoas que futuro quer, neste caso que economia quer, as pessoas têm ideias completamente diferentes. Apesar de tudo, há tipos, há perspectivas, podem-se agregar, mas há uma grande diversidade de posições. Como construir então futuros desejados? Nós podemos estimular a mudança por três vias, que se podem complementar ou não. E como facilmente perceberão, a de cima é a mais elementar, a de baixo é mais complexa, a de fundo é mais radical. Há quem defenda a primeira e fique satisfeita com a primeira, já vou comentar muito rapidamente. Há quem ache que à primeira se deve juntar a segunda, e há quem ache que a primeira e a segunda só têm sentido a partir da terceira. Bom, a primeira é a mudança para resiliência. Bom, se estivéssemos na Europa, é impossível evitar a palavra resiliência. Impossível. Entrou com tal força, não vou agora explicar, mas é impossível evitar a palavra resiliência. A mudança para resiliência tem o seu foco nos instrumentos. E esta crença que a mudança é sobretudo uma questão de sermos mais eficazes e mais eficientes. E como é que somos mais eficazes e mais eficientes? Bom, com melhor regulamentação, com melhores instituições, com políticas redistributivas, com mais inovação tecnológica, etc. Neste caso, a mudança está centrada nos instrumentos, está centrada nos meios. Não se discutem os fins, não se põe em causa o que deve ser a economia. Há uma visão de eficácia e de eficiência dos instrumentos. Esses instrumentos não são bons, temos que os melhorar. A mudança por transição vai para além disso. A mudança por transição pressupõe naturalmente que precisamos de melhor regulamentação,
precisamos de reformas institucionais, que precisamos de melhores políticas redistributivas, que precisamos de inovação tecnológica, mas o foco da mudança por transição, o foco é nos processos. E é nos processos de aprendizagem, é nos processos de capacitação, é nos processos de decisão. E aqui entra esta ideia de governança adaptativa. Nós temos que mobilizar mais as pessoas, os vários atores, temos que os incluir, eles têm que participar mais nas decisões, temos que articular conhecimentos académicos e não académicos, e acredita-se que destes processos participativos, destes processos de interação, destes processos compartilhados de aprendizagem, resultarão novas visões, novas atitudes e novos comportamentos. Isso é interessante porque as visões, as atitudes e os comportamentos não estão definidos à partida. Eles são o produto destes processos. E, portanto, há aqui um pressuposto que é interessante, mas é questionável, que é a qualidade dos processos traduz necessariamente na qualidade dos produtos. Isto é, se eu tiver bons processos de participação, se eu tiver bons processos de decisão, se eu tiver bons processos de interação, então, necessariamente, eu mudarei as visões, as atitudes e os comportamentos numa direção certa, ou adequada, ou correta. É um pressuposto. E temos a terceira componente, a componente da mudança por transformação. E a mudança por transformação, claro que considera que é preciso alterar instrumentos, claro que também considera que é preciso apostar nos processos, mas a mudança por transformação tem o seu foco, não nos instrumentos, não nos processos, mas nos valores e nas finalidades. E acredita que é a partir de novos valores e a partir de novas finalidades que nós temos que redefinir os instrumentos e que nós temos que redefinir os processos. E, portanto, esta visão da mudança por transformação, que eu designei aqui por co-construção de agendas de transformação, vamos falar um pouco sobre isso, pressupõe a adoção de um novo quadro de referência, que é social, que é ecológico, que é económico, que é político. Ele não pré-existe, tem que ser construído. E por isso eu falei no início, imaginar e construir novos futuros, a partir de uma agenda transformadora, que não pré-existe, mas que pode ser co-construída, né, através de processos que nós iremos ver. Esta questão é importante, como qualquer tipologia, as tipologias arrumam, não é? E temos que ter uma leitura ponderada, porque ao arrumar empobrecem. Mas esta discussão é uma discussão interessante, sobretudo com decisores políticos, para eles tomarem consciência de que qualquer mudança, qualquer processo de mudança, estritamente baseado nos instrumentos, sendo importante, é curta. E, portanto, permite colocar esta ideia entre fins e meios, e que qualquer discussão sobre os meios que não tenha em conta os fins acaba por reproduzir melhor, é certo, com mais eficácia e mais eficiência, a situação existente, ou provavelmente a situação pré-existente em caso de crise. E é, portanto, não porque não considera que a mudança através dos instrumentos e a mudança através dos processos seja irrelevante, não é isso que eu estou a dizer, mas porque me parece que o grande debate é a mudança por transformação, com foco nos novos valores e nas novas finalidades, é centrado nesta questão que eu vou fazer os comentários seguintes. Bom, como construir agendas transformadoras? E vou-me aqui limitar ao exemplo das cidades. 3 exemplos. Um até já foi referido aqui hoje, agora mesmo. Foi aprovado, há 2 dias, salvo erro, a chamada Nova Agenda Urbana Habitat 3, Cidade para Todos, o direito à cidade. Mas vejam que ao mesmo lado, para o próprio dia 20, do dia da aprovação da agenda, houve uma enorme manifestação a contestar o conteúdo desta nova agenda. Bom, eu devo dizer que o papel das agendas urbanas internacionais
eu atribuo-lhes alguma importância. Elas não são vinculativas, mas simbolicamente podem ser importantes. E, portanto, dão um referencial, são contestáveis, apesar de tudo, o conteúdo tem vários aspectos interessantes, mas essa é uma componente. Há outras. E creio que nas outras teremos talvez mais a dizer. A segunda componente é aquilo que recentemente tem vindo a ser desenvolvido sob a forma de exercícios e dispositivos institucionais sobre futuros urbanos. Isso é interessante. Os futuros urbanos transformaram-se num objeto de debate teórico, mas num objeto de práticas também. Eu trouxe 3 exemplos, são exemplos diferentes. Um é da Universidade de Oxford, que tem um instituto, este Institute for Science, Innovation and Society, onde existe um programa só sobre o futuro das cidades. O segundo exemplo, que é o MISTRA, tem um nome pequeno, MISTRA é um conjunto de 5 entidades, de 5 cidades de diversos continentes, está sediada, tem a sua sede na Suécia, mas estão a discutir em conjunto, isso é interessante, os futuros urbanos, a partir de 5 realidades completamente diferentes, envolvendo universidades e grupos e movimentos dessas 5 cidades. E trouxe um outro exemplo da Universidade Paris-Est, onde esta questão dos futuros urbanos está também a ser discutida. Há metodologias distintas relacionadas com esta ideia dos futuros urbanos. A própria ideia de futuros urbanos pode ser aplicada a escalas completamente diferentes. Eu posso estar a discutir uma comunidade, uma pequena comunidade de 500 pessoas, uma comunidade de pescatória de 500 pessoas, ou, se quiserem, uma comunidade aqui de 5.000 habitantes, ou uma grande cidade, ou ter um debate mais amplo. Portanto, quando se fala em futuros urbanos, nós temos esta visão multi-escalar e podemos ter o nosso foco numa destas escalas, sem ignorar que as escalas não são estanques, há sempre relações. Mas ao papel das agendas urbanas internacionais e aos exercícios sobre futuros urbanos, nós temos ainda, e cada vez mais, as iniciativas de experimentação urbana. A experimentação urbana. E nas iniciativas de experimentação urbana, eu separava 2 tipos, depois vou retomá-los, sobretudo um deles, a componente de pesquisação, onde nós, da Universidade, temos um papel essencial, e todas as experimentações urbanas que estão associadas aos movimentos sociais e aos vários tipos de ativismo. Eu coloquei ao lado 2 logotipos. O Habita é um grupo que existe em Portugal pelo acesso à habitação condigna, são muito ativos, à moradia, diriam aqui vocês, não é à moradia, acesso à habitação condigna, e o INURA é uma